Política, negócios, cultura, consciência cidadã e informação em um só lugar. Começa agora o Linha de Frente, com Pablo Reis. O menino Antônio nasceu em 22 de abril de 1912, ou seja, 8 dias depois do Titanic afundar. Mais ou menos o tempo da notícia chegar até Barreiras, a cidade onde ele veio ao mundo. Era filho do sertão e dos livros e logo trocaria o calor do cerrado pelas luzes do Rio de Janeiro, a capital federal da época, onde se formou em Direito. Ele não parou por aí, foi estudar economia política na prestigiada Faculdade de Sorbonne, em Paris, França. Ele queria decifrar esse país tão desigual. Ele voltou para a Bahia com uma bagagem cheia de ideias. Virou professor de finanças e de filosofia. Era um intelectual em tempos duros, homem de raciocínio veloz e gestos calculados. Entrou na política cedo, com 20 e poucos anos, naqueles anos 1930, em que o Brasil oscilava entre autoritarismo e esperança. Antônio Balbino foi deputado estadual constituinte em 2 momentos. Foi deputado federal, foi ministro da Educação no governo de Vargas e foi ministro da Indústria e Comércio no governo João Goulart. Foi senador até 1971, quando se retirou da vida pública. Como governador da Bahia, ele deixou um legado entre 1955 e 1959. Foi um arquiteto silencioso de um novo tempo. Criou a Coelba, a Telebahia, a Caseb, o Fundagro, o Banco de Fomento e o Panese. Organizou a energia, os frigoríficos, os armazéns, o campo, a previdência, a telefonia. O Estado até então era poeira e improviso, e a partir de Antônio Balbino começou a virar método. Ele ergueu também o Teatro Castro Alves, mas antes que o palco pudesse estrear o fogo, subiu as coxias. Um incêndio muito suspeito adiou o sonho que só se concretizaria anos depois em outro governo. Ergueu também o ginásio Antônio Balbino, o Balbininho, templo dos esportes amadores na Bahia, que terminou demolido décadas depois para virar o estacionamento da nova Fonte Nova. E criou, em nome da sua esposa, a maternidade Tisila Balbino, que era uma mistura de afeto e de política pública. Na canção Tradição, Gilberto Gil cita 3 vezes, porque Balbino virou símbolo de um tempo de transformação, tempo que a Bahia sonhava com planejamento, com Estado em desenvolvimento, antes que mudanças acontecessem na política, na economia e na sociedade. Antônio Balbino morreu em 1992, no Rio de Janeiro, deixou filhos, netos, deixou obras que viraram depois ruínas e uma memória embutida nos alicerces do que a Bahia tentou ser. Em homenagem a esse político, governador, deputado, senador, advogado, um baiano extraordinário, Antônio Balbino, começa o Linha de Frente desta quarta-feira, 18 de junho de 2025. Linha de Frente, por Pablo Reis. Boa noite a todos, agora 6 horas e 6 minutos, agora 6 horas e 8 minutos. Agora a gente vai dar um giro completo de informação, passando para vocês. Essa informação pegou todo mundo de surpresa. Jogador do Vitória, que jogou em 2023, ajudou o Vitória a se salvar da Série B. Jogador preso com grande quantidade de drogas, grande quantidade de maconha, quase 200 quilos de maconha, flagrante em Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, 30 anos, já tinha passado além do Vitória Sport, Fluminense, Goiás, também no Ceará, foi flagrado e preso numa rodovia de Mato Grosso do Sul, bem perto da fronteira entre Brasil e Uruguai. 187 quilos e 200 gramas de maconha. A prisão, olha o detalhe, a prisão ocorreu no dia 10 de junho. Matheus estava com Luiz Henrique Pereira em um carro e a polícia diz que os dois atuavam como batedores, digamos como uma escolta para o casal Joyce Costa e Moisés Moraes, que estavam com quase 200 quilos de maconha no outro veículo. Que informação, viu? Matheus Gonçalves, inclusive Matheus Gonçalves, a gente vai lembrar,
é aquele que sempre citava Cristo, né? Era um atleta de Cristo, sempre falava algumas frases bíblicas, inclusive. Além da droga, a polícia apreendeu 2 rádios comunicadores e R$ 1.800 em dinheiro e 4 celulares. Os 2 veículos usados no transporte também ficaram apreendidos. Segundo o acompanhante de Matheus, ele teria recebido R$ 2.000 para fazer esse serviço e Matheus, na ocasião da prisão, Matheus preferiu ficar calado. O grupo passou por uma audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida como prisão preventiva. A gente atualiza vocês hoje e também nos próximos dias a respeito da prisão desse ex-jogador do Vitória com uma grande quantidade de maconha no grupo que ele estava envolvido. E agora tem mais informação com Luane Ribeiro, direto da redação. Boa noite, Luane. Direto da redação. Boa noite, Pablo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Antena 1. E fazendo esse giro por notícias da Bahia, uma operação do Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, encerrada na última quarta-feira, resgatou 57 trabalhadores rurais que estavam submetidos a condições de trabalho degradantes, com direitos violados e graves riscos à integridade física e emocional. Os resgates ocorreram na zona rural dos municípios de Gentil do Ouro e Várzea Nova, localizados no norte da Bahia. As fiscalizações realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego revelaram situações desumanas, como o consumo de água armazenada em recipientes de produtos químicos e a falta de equipamentos de proteção. Os trabalhadores atuavam nas atividades de extração de palha de carnaúba e sisal. A operação contou com a participação do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Auditoria Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego e Polícia Federal. Pablo, a gente está numa quarta-feira, né? Praticamente pré-São João. Concorda comigo? Concordo. Vamos saber como é que está o trânsito aqui na capital baiana? Vale a pena que desde as primeiras horas da manhã a gente já tinha muito congestionamento, principalmente nas regiões da rodoviária e do ferry-boat do terminal para São Joaquim. Meu amigo Robson Coben, boa noite. O que é que você traz de informação no trânsito nessa noite? Boa noite, Pablo. Boa noite, Luane e ouvintes. E olha só, o trânsito continua intenso em boa parte da cidade, como no acesso à BR-324 pela São Martim, Bonocô e também pela ligação do Lobato. E fica mais intenso a partir da estação Pirajá. Para quem vai sair da cidade em virtude do feriado e do São João pela linha verde, a paralela já apresenta congestionamento a partir da ligação com a Avenida Caribé e já chega à estação Tamburugi. Na rodoviária, o trânsito é intenso, bastante lento, bem próximo aí à saída da rodoviária, e também na Cidade Baixa, o condutor vai enfrentar bastante congestionamento na região ali do ferryboat. Obrigado, Tá Robson complicado, Coben. viu? Tá complicado, muita atenção nesse momento, nessa quarta-feira, muita gente saindo da cidade. A perspectiva é que nessa quarta e também na quinta-feira o trânsito seja muito grande na saída, nas rodovias, nas BRs. E aí, meu amigo, pense como vai ser a volta, né? Se o pessoal vai voltar no dia 25, se o pessoal vai emendar e vai voltar depois do dia 2 de julho. Continuando aqui com a informação, agora 6 horas e 13 minutos, esse detalhe que está na reportagem de João Tran, no aratuon.com.br, a Câmara de Salvador, a gente sabe que teve a última sessão antes do recesso de São João. A última sessão foi ontem. E com essa última sessão teve a criação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O que se comenta é que a criação do Conselho de Ética é justamente uma medida para julgar, para colocar em julgamento o vereador Hamilton Assis do PSOL, que já veio aqui no Linha de Frente e negou qualquer participação nos atos de invasão ao plenário da Casa. Invasão essa que aconteceu no fim do mês de maio, invasão praticada por alguns servidores do município, alguns servidores da prefeitura, insatisfeitos com a aprovação do então reajuste proposto pela prefeitura. O vereador Hamilton Assis, segundo alguns dos vereadores da situação, teria sido abertamente líder, ele negou aqui, líder dessa ação, dessa invasão lá na Câmara Municipal. Alguns vereadores também reclamam do que teria sido a atuação do deputado Hilton Coelho. O deputado Hilton Coelho, do mesmo partido do PSOL, também estava presente. Hamilton Assis disse aqui no Linha de Frente que sequer estava na Câmara no momento da invasão, porque ele estava fazendo a defesa de uma dissertação
de mestrado naquele mesmo momento. Luane Ribeiro tem mais notícias, a gente não vai parar aqui com informação nessa quarta, Luane. Exatamente, Pablo, e falando agora sobre política, mais precisamente política lá em Brasília. Em meio às resistências do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados deve receber uma proposta mais branda do projeto de lei que concede redução de pena para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A nova proposição, que vem sendo discutida, pretende incluir os foragidos no exterior, isto é, os brasileiros que fugiram para a Argentina e para o Uruguai. Após a condenação expedida pelo Supremo Tribunal Federal, estima-se que praticamente ali 200 pessoas estiveram envolvidas nos atos e deixaram o Brasil para se abrigar em países vizinhos. Desse número, ao menos 61 tiveram prisão expedida pela Justiça Argentina. A proposta vem sendo discutida entre os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, e, segundo informações, o ex-presidente Jair Bolsonaro também participa das discussões. Volto com você, Pablo. Luane, tem um restaurante aqui, esse tema que Luane trouxe é importante e vai, com certeza, principalmente depois desse período que deputados estão em recesso, eu quero conversar sobre isso. Ontem foi instalada a chamada CPI do INSS, só que não vai começar a funcionar tão cedo, porque o recesso dos deputados, vocês já imaginam, né? É duas semanas aí desse Corpus Christi, mais emendado com o São João, aí tem um recesso mesmo, propriamente dito. Eu imagino que só vão começar a trabalhar com essa CPI do INSS a partir de agosto. Luane, eu fiquei muito feliz com essa notícia. Um restaurante aqui de Salvador, um restaurante por baianos, é escolhido o melhor restaurante do Brasil nesse ano, eleito pelo prêmio Prazeres da Mesa, o restaurante Origem do meu amigo. Eu sou admirador mesmo de Fabrício Lemos. Está devendo aqui, viu, Fabrício, uma visita. Não adianta Fabrício Lemos me encontrar no restaurante e dizer vou para lá, sim, sem dúvida nenhuma, Pablo, adoro o programa. Aí quando o Luane faz o convite, é porque a agenda dele realmente é puxada. É muita coisa. É muita coisa. Mas nada que impeça que Pablo leve a equipe do Linha de Frente para ir no restaurante. Vocês merecem e muito, viu? A equipe do Linha de Frente merece muito ter esse prazer, é um prazer à mesa, é um deleite para o paladar, para os olhos e também para a nossa cultura, porque mais do que oferecer, e aí eles estão de parabéns, tanto Fabrício quanto a esposa dele, Lisiane Arouca, que é responsável pelas sobremesas, eles estão de parabéns, porque eles não apenas colocam pratos à mesa, é o menu degustação, né? Ele também conta um pouco da história da Bahia. Por isso o nome Origem, é porque ele utiliza a matéria-prima original aqui do Recôncavo, ele valoriza bastante a gastronomia e aí foi eleito o restaurante do ano, a informação que está publicada pelo prêmio Prazeres da Mesa. É a primeira vez, né, que um restaurante nesse estilo aqui na Bahia ganha um prêmio dessa envergadura. Ele também já teve uma citação na prestigiada revista Time, a revista Time, revista internacional, colocou o restaurante Origem como um dos melhores lugares para se visitar no mundo em 2024. Em entrevista aqui ao aratuon.com.br, Fabrício Lemos destacou da importância e, sobretudo, do fato de ganhar um prêmio desse nível, estando fora do eixo Rio-São Paulo. E aí vale demais a gente valorizar o trabalho muito reconhecido nacional e internacionalmente de Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. Notícia boa aqui para a gastronomia, notícia boa para o turismo do estado e notícia boa para a nossa baianidade. Tem mais informação aí, Luane Ribeiro, daqui a pouco eu lembrei de uma colega nossa, Luane Brito. O Luane Ribeiro, daqui a pouco nosso Robson Coben vai voltar aí com informação do trânsito, mas enquanto isso, venha com você com notícia. Olha, Pablo, quando você fala sobre comida baiana, quando você fala de voltar às origens, já me recorda logo o São João. E olha, para você que nos acompanha pela Rádio Antena 1, os portões do Parque de Exposições foram abertos já, viu? Desde as 16 horas, a programação já está aí se programando, a programação está se preparando para iniciar nesta quarta-feira o São João de Salvador. A agenda do primeiro dia da festa junina conta com uma grade recheada, viu? Variando ali entre o pagode, o samba e muito forró. A sequência dos shows é a seguinte:
Tem um show de Péricles e Leonardo, Seu Machixe, El Chan, Escandurras, Manu Batidão, Leonardo, Matheus Fernandes, Priscila Sena, Iguinho e Lulinha. E amanhã, dia 19, começa a programação lá no Centro Histórico da nossa cidade, com personalidades como Alceu Valença, Flávio José e por aí vai. Muito forró é o que não vai faltar. E o melhor, é de graça, né, Luane Ribeiro? Lá no Parque de Exposições, mediante a lotação do parque, já tivemos em alguns momentos, em outros eventos, tivemos uma situação de ter que fechar os portões por causa da superlotação. Então, vale a pena garantir o lugar com segurança, se puder chegar cedo, hoje ainda é um dia considerado útil. Sim. E amanhã, no feriadão, se pudesse antecipar e chegar cedo para curtir as atrações de amanhã. Lembrando que ainda hoje teremos aqui no estúdio a participação do Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, Emanuel Souza. Ele vai falar conosco sobre planejamento da corporação para as festividades juninas, sobre prevenção de incêndios, sobre como o Corpo de Bombeiros atua na fiscalização. Muitos shows no interior, aí a gente conhece as estruturas tanto de palco quanto de camarote, e o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil Municipal atua bastante para evitar qualquer incidente ou qualquer acidente. Enquanto a gente está falando de São João, tem também as outras informações sobre a ação da Justiça. Por exemplo, 57 trabalhadores rurais foram resgatados pelo Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo. O Grupo Móvel é do Ministério do Trabalho e Emprego. Eles foram resgatados em situação considerada degradante, com direitos violados, integridade física e emocional abalada. Os resgates ocorreram na zona rural dos municípios de Gentil do Ouro e Várzea Nova, que estão localizados no norte da Bahia. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a situação que os trabalhadores foram encontrados é uma situação desumana. Por exemplo, consumo de água no mesmo local onde estavam armazenando produtos químicos. A água era colocada em baldes, em galões, onde tinham sido utilizados para armazenar produtos químicos. Equipamentos de proteção não existia, né? Os trabalhadores ainda estavam atuando em atividades consideradas nocivas para a saúde quando não tem o equipamento adequado, por exemplo, a extração de palha da carnaúba e do sisal. Isso é problema. Se não tiver proteção, isso afeta demais, os estudos mostram, afetam demais, inclusive as vias respiratórias. Será que o trânsito já melhorou nessa noite de quarta-feira ou será que ainda está complicado? Resposta com Robson Coben. Olha só, Pablo, seguindo aí a dica de Luane, Parque de Exposições, o trânsito é bastante complicado na Paralela, também em virtude das pessoas que estão se dirigindo para o festejo. Uma alternativa é seguir pela orla, pela Avenida Otávio Mangabeira, que tem trânsito intenso também, mas velocidade média de 14 km por hora e 18 minutos de percurso, e a Dorival Caymmi tem trânsito mais leve. Quem for pela Paralela vai enfrentar aí um trânsito de 14 km por hora e tempo dirigindo de 26 minutos. Então vale a pena tentar arriscar pela Avenida Otávio Mangabeira. E aí, Luane Ribeiro, hoje de manhã eu passei lá pela Engenheiro Oscar Pontes, a conhecida avenida que dá acesso ao terminal marítimo de São Joaquim, e já tinha muita gente, inclusive, se aglomerando e fazendo fila já para o ferryboat pela manhã, 11 horas da manhã. Você pretende nessa folguinha, vai ter pouca folga, né? Só amanhã não tem programas aqui ao vivo e segunda e terça também. Você pretende dar uma passadinha na ilha de Taparica, Luane Ribeiro? Olha, Pablo, eu não vou porque eu não gosto muito de navegar a ilha a distâncias muito longas, então eu prefiro ficar na 13 minha. quilômetros já é muito longo para você, né? 11, 13 quilômetros, né? Eu prefiro ficar em terra firme mesmo, mas assim, talvez os ouvintes que forem ali pela parte do Pelourinho, do Centro Histórico, pode estar me vendo ali, né? Aí a Luane Ribeiro já deu a deixa, onde vai estar com o Jean curtindo o São João. Eu vou no intervalo, tem informação agora? Lembrando que nessa região o congestionamento já se aproxima da Rua Barão de Cotegipe. A região da Cidade Baixa, Isso. Ali perto a região que os dois conhecem muito bem, conhecem Muito. bem melhor que eu. Então, se você pensar que está chegando da Feira de São Joaquim a Barão de Cotegipe, dá quase 1 quilômetro, não é isso? Exatamente. Dá quase 1 quilômetro de congestionamento. Já é um grande engarrafamento e eu imagino... Daqui a pouco, 7h15 no Aratu Notícias, você vai ver também, inclusive as reclamações dos passageiros
que estão enfrentando essa travessia. 6h24, eu vou no intervalo e na volta a gente entrevista o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Emanuel Souza. Eu vou falar sobre aquela jornalista, ex-apresentadora da Globo, 2 vezes filmada em ataques homofóbicos. É crime isso, viu? É crime pela Constituição, pelo Código Penal, é crime. Quais as explicações que essa mulher vai dar? E falando em mulher criminosa atacando os outros, houve uma situação dentro de um avião nos Estados Unidos em que uma mulher ataca uma brasileira, puxa o cabelo e chega a cuspir no rosto dessa outra passageira brasileira. É o que a gente vai comentar depois do intervalo aqui no Linha de Frente da Antena 1. Como passou rápido esse giro de informação. Vamos lá e a gente já volta. Linha de Frente, por Pablo Reis. Continue na sua melhor companhia. 100.1 Antena 1. Na Antena 1, 18h25. Sabe aquele cuidado que acolhe? Com o Home Saúde da Fundação José Silveira, você recebe atendimento especializado sem abrir mão do conforto e segurança do seu lar. Nossa equipe conta com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e muito mais. Atendemos em Salvador. Consulte e disponibilidade. Ligue agora para 3504-5240 e marque seu atendimento em casa. 3504-5240. A sua linha direta com o Home Saúde da Fundação José Silveira. Alô, minha Bahia! Aqui é Adelmário Coelho, chamando todo mundo para doar sangue e ajudar a Hemoba. O Junho Vermelho é um mês só, mas a gente pode doar o ano inteiro. Uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Por isso, sempre é tempo de ajudar. Acesse as redes sociais e saiba como doar. Doe sangue. É tradição que salva vidas. Junho Vermelho, Hemoba, Bahia. Governo do Estado presente, trabalhando para a saúde avançar. É para nossa gente da Bahia que a Embasa trabalha, seguindo a estratégia do governo do estado para levar água de qualidade para mais de 10 milhões de pessoas. Tem mais, 470 milhões de reais investidos na ampliação do tratamento de esgoto na capital e no interior. É saúde, é cuidado, é vida, é investimento com embasamento. Embasa é governo do estado. Por você, pela Bahia, pelo futuro. Tem novidade no Porco Steakhouse. Agora, o almoço da semana tem mais sabor com as panelinhas do chefe. Pratos executivos com entrada e sobremesa por apenas R$ 69,00. São 5 opções criadas pelo chefe Sandro Borges, com cortes bovinos, suínos e peixe, além de acompanhamentos especiais. De segunda a quinta, das 12 horas às 17 horas. Ambiente acolhedor e gastronomia que surpreende. O Porco Steakhouse. Experimente sabores inigualáveis. O vencedor da categoria Empreendimento de Habitação Econômica do 28º Prêmio ADEME é o Imbuí Prime. Prêmio ADEME. Conquistas que transformam. Prepare o coração! Dias 18, 19 e 20 no Parque de Exposições tem Manu Batidão, Leonardo, Matheus Fernandes, Priscila Sena, Simone Mendes, Xande Avião, Tiago Aquino, Mastruz com Leite, João Gomes, Del Feliz, Del Marques, Murilo Ruff e muito mais. Confira a programação no site. Bahia, governo presente, alegria pra gente! Linha de Frente. Seis e 28, a gente volta ao vivo aqui com informação, véspera de feriado, um trânsito intenso, e a gente vai atualizar o trânsito com Robson Combem, porque aqui em Salvador a saída da cidade tem sido muito concorrida. Trânsito é ao vivo, é na 100.1. Vem, Robson Combem. E olha só, o acesso à BR-324 continua tranquilo pela Avenida Bonocô e também para quem vem da Avenida San Martín, e não tão bom assim para quem vem pela Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Já na BR, o trânsito fica mais intenso a partir da estação Pirajá, se estendendo até o restante da via. Para quem vai deixar a cidade através da linha verde, o trânsito continua bastante complicado através da Avenida Paralela e no momento, Pablo, já se aproxima da região do Cabe. Obrigado, Robson Combem. Mandando um abraço aqui também para um dos diretores da Antena 1, Ricardo Luzbel, expandindo a rede Antena 1 pelo Nordeste. Parabéns.
Em breve, novidades sobre a Antena 1 com Ricardo Luzbel, com Ana Coelho e com o Léo Góes. Luzbel está em trânsito num avião e teve uma situação dentro de um avião ontem, um voo entre Nova York e Kansas City. Uma mulher foi presa por lesão corporal grave depois de puxar o cabelo e cuspir em outra passageira durante o voo. Eu estive num voo recentemente e nem todo mundo tem a noção, a consciência que o comandante, o piloto do voo, é a autoridade máxima dentro daquela aeronave. Quando a aeronave está viajando, a autoridade máxima é o comandante. O comandante deu voz de prisão a essa mulher, identificada pelo site TMZ como Liana Perry, 32 anos, moradora de Nova York, e a mulher que ela ataca, a vítima, usa uma máscara, continua calma, ela permanece calma e fala em português. Fala em português com algum incidência de um sotaque americano, mas ela fala um português claro. Isso fez com que, primeiramente, muitos se identificassem como uma brasileira, mas ainda não é confirmado se ela é brasileira ou se ela é portuguesa ou se ela é de outra nacionalidade e se comunica e fala bem português. O certo é que essa Liana Perry, ela foi detida e as imagens, inclusive, estão no Bahia Notícias e estão no aratuon.com.br. As imagens mostram o momento em que outros passageiros e os membros da tripulação precisam controlar essa mulher que chega a se jogar no chão e passa a agredir fisicamente e verbalmente a vítima. Não tem informação a respeito dos ataques. 719-9704-1001, 719-9704-1001. Inclusive, deixa eu falar aqui, novidade, viu? 3 de julho de 2025. Eu já posso anunciar. 3 de julho de 2025. Rapaz, isso é muito bom, viu? 3 de julho de 2025. Sabe o que é que vai acontecer? Logo depois do feriado da Independência aqui na Bahia, o lançamento da Antena 1 em Fortaleza. Já tenho até, Luane Ribeiro, eu fiquei com ciúme aqui dessa frequência. A frequência Antena 1 é 100.1 aqui em Salvador. É muito boa essa frequência. Agora a frequência em Fortaleza vai ser melhor, viu, Robson Coben? Você vai concordar comigo. 97.7. Tá disputando uma com a outra, aliás. Eu não sei qual é o melhor, se é a 100.1 ou a 97.7. Eu tenho que visitar essa Antena 1 em Fortaleza, viu? Fiquei curioso. 3 de julho de 2025, expansão da rede Antena 1 pelo Nordeste. 3 de julho vai ter Antena 1 em Fortaleza. Sejam bem-vindos os cearenses também nessa rede, nessa família. Muita felicidade aqui na Antena 1, hoje especialmente junto ao Grupo Aratu. 97.7 em Fortaleza. Todo mundo vai sintonizar para ser música do mundo e notícia do Ceará também. Com certeza vai fazer sucesso por lá. Agora, já que a gente está em pleno clima de São João, precisamos falar dos festejos, Luane falou, precisamos falar da saída da cidade, Robson Coben falou, e precisamos falar de cuidados e prevenção nessa época do ano, porque inclusive é muito associada com fogos de artifício, com fumaça e tem questões correlatas a isso. Para falar sobre esse assunto e para falar sobre um trabalho muito necessário que o Corpo de Bombeiros desenvolve nessa época, a gente convidou o Tenente Coronel Emanuel Souza, atualmente coordenador de planejamento de operações e decisões estratégicas. Seja bem-vindo, Emanuel. Uma satisfação conversar com você aqui. Muito obrigado, Pablo. Boa noite, senhores ouvintes. É uma enorme satisfação estar aqui. Você está representando uma das corporações, talvez a entidade que é a mais querida, elogiada, a mais amada, sempre com a boa reputação entre os brasileiros. Nessa época do São João, aqui na Bahia, vocês são muito acionados, Emanuel? Nós temos muitos acionamentos. E quais são os principais focos de atividade que o Bombeiros exerce? Nas festas juninas, a gente acaba ampliando muito o nosso atendimento. A gente atende muitas festas. A gente está no Nordeste e os festejos juninos são bem característicos nossos, né? Bem fortes na nossa região. A gente passa a atender 100 municípios, se contar todos, festejos juninos. É uma dimensão, uma amplitude muito grande, até geográfica, para vocês atenderem. Aí eu fico pensando, durante o show, durante a festa, muito trabalho. Mas antes também, não é, Manuel? Porque vocês têm todo um serviço que vocês prestam de averiguação, de controle, de fiscalização. Exatamente. A gente começa com a questão da segurança contra incêndio.
Nas edificações existentes, a gente já faz a fiscalização quando vai ter evento em locais que já existem e toda vez que também vai ter estruturas provisórias. Quando tem estruturas provisórias, também a gente vai fazer a verificação. Tipo um camarote, um palco. Montou, a gente tem que apresentar o projeto contra incêndio e pânico para a gente, comando de segurança contra incêndio, é analisado, aprovado, aí montado, a gente vai fazer a vistoria para ver se todas as normas foram atendidas. Se a gente puder dar uma dica, eu estou conversando com o Tenente-Coronel Emanuel Souza, do Corpo de Bombeiros. Ele atualmente é coordenador de planejamento, operações e decisões estratégicas dessa corporação. Se a gente puder dar uma dica a respeito de quem, principalmente no interior, é muito comum no interior, fogos de artifício, morteiros, às vezes até espada, e aí é um motivo de preocupação, e fogueira. E aí vem o problema, como acender fogueira? Quais as dicas básicas, por exemplo, Emanuel, para a gente não ter, de um momento tão festivo, a gente não ter um incidente grave? Em relação às fogueiras, a gente sempre orienta que não utilize líquidos inflamáveis, que o risco é muito grande, principalmente quando está utilizando álcool, gasolina, que são bem voláteis, emanam muitos vapores inflamáveis em uma temperatura bem baixa. Então a gente, se possível, utilize acendedores, próprios acendedores para churrasqueira, são bem úteis, estopa. Se for utilizar líquido inflamável embebido em estopa ou em algum tipo de palha, mas nunca fazer esse manuseio próximo à fonte de ignição, próximo à fogueira, próximo ao calor. Faz toda a preparação, tira esse líquido do local e vai acender. Tem um trabalho muito importante aí, é o ano todo, mas principalmente na época de verão e na época de seca. Os bombeiros são essenciais para a nossa sociedade por vários aspectos. Eu não consigo nem enumerar aqui. Mas em locais, por exemplo, de mata, locais do cerrado, do semiárido, na Chapada Diamantina, esses homens e mulheres fazem um trabalho heróico no combate aos incêndios. Vocês têm treinamento específico até para isso, né? E como é que está dividido o Corpo de Bombeiros para atender essas demandas? O Corpo de Bombeiros ele é dividido em 4 regiões grandes, 4 comandos. O primeiro comando é Capital e RMS, o segundo comando que é o Comando Leste, o terceiro comando que é o Comando Sul e o quarto comando que é o Comando Oeste. Dentro desses comandos a gente tem batalhões. Os batalhões eles são, por exemplo, o Comando Oeste tem o batalhão de Barreiras, o batalhão de Bom Jesus da Lapa e o batalhão de Itaberaba. Esses batalhões ele cobre outras cidades. Na parte do incêndio florestal, a operação florestal já está bem consolidada no Corpo de Bombeiros, então a gente tem uma parte que inicialmente é preventiva, no qual a instituição faz formação de brigadas no interior, entra em contato com as prefeituras para que as prefeituras possam fornecer pessoas que possam fazer esse primeiro combate, principalmente nessa questão de fogo em vegetação, que já tem um histórico de a nossa operação vai ser lançada em julho. A gente pode falar um pouquinho mais depois sobre ela. Então a gente tem formação de brigada e a gente controla isso, formação de brigada ao longo do ano, na fase preventiva, e depois já tem a fase também de reativa. Nessa fase reativa, na fase de atendimento, sim, quando realmente começa a ter vários focos espalhados por toda a Bahia. A gente está conversando com o Tenente-Coronel Emanuel Souza, do Corpo de Bombeiros, e em instantes eu vou dar a informação que acabou de sair, há alguns segundos, a informação sobre a taxa Selic, alta de juros proposta pelo Copom do Banco Central, Conselho de Política Monetária do Banco Central. Eu vou dizer o número, quanto chegou essa taxa de juros, e posso dizer o seguinte, é o maior patamar em quase 20 anos. Estou fazendo a conta, quase 20 anos que a taxa Selic não chega a esse patamar. E antes da divulgação pelo Copom, tinha especialistas afirmando que Lula, o presidente, a frase foi deles, Lula pode até ganhar um presente com a diminuição da taxa Selic. Não foi o que aconteceu. É o ciclo de alta de juros e a taxa Selic chegou no maior patamar desde julho de 2006. Aqui no estúdio, o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, Emanuel Souza, respondendo perguntas minhas, de Luane, suas também, se você quiser participar, 7199704-1001. Tradição ou segurança? Por que é que eu estou falando isso? Guerra de espadas. Guerra de espadas é um tema que volta e meia a gente vai ter que comentar. Por quê? Muita gente em Cruz das Almas, em Santo Antônio de Jesus, em Serrinha, muita gente fala, Pablo, mas isso sempre aconteceu a vida toda e o número de acidentados, o número de feridos é um número residual. Eu nem acho que seja um número residual. Os plantões, os prontos-socorros estão aí com uma grande quantidade de queimados e queimadas. Mas eu queria a opinião do especialista. Realmente a guerra de espada é um perigo à saúde pública? É um perigo.
a espada depois que é lançada, você não tem mais controle. E pode causar acidentes, como já causou incêndios. Eu acho que o primeiro incêndio que eu peguei em um evento de São João foi quando eu tinha ido para a Feira de Santana, em 2007. Foi em 2007, justamente em Santo Antônio de Jesus, ou foi Cruz das Almas. E que foi uma espada que, na guerra, que subiu, entrou no mercado, no terceiro pavimento e começou o incêndio. Incontrolável. Você não consegue controlar. Depois você lança, ela pode pegar qualquer direção. Aí, você com sua visão de especialista, é verdade ou mito que quando a pessoa corre, tem um vácuo que faz com que a espada persiga a pessoa, ou isso é só coincidência? Pelo que eu sei de física, você vai correr, você vai ter um deslocamento de ar e vai reduzir a resistência, vai proporcionar que a espada vá atrás. Se essa redução da resistência é suficiente para que a espada realmente vá atrás, eu não consigo. Precisa ser estudado, estudar bem isso aí. O Tenente Coronel Manuel Souza está falando conosco sobre São João, mas passado logo esse período junino, as festas em junho, o 2 de julho, que o Corpo de Bombeiros também tem uma grande participação na festa do 2 de julho. Passado isso, o ano segue com muito trabalho. Já tem a operação em julho. Que operação é essa em julho, Tenente? Em julho a gente vai ter o lançamento da operação florestal, que é justamente continua a prevenção, né, e combate aos incêndios florestais, que atuam toda a Bahia, principalmente na parte oeste. Mas pega muito no norte também. Torcer para que quando vocês chegam nesse ponto do incêndio florestal, dá para identificar se o incêndio é criminoso ou se o incêndio é produto de intempéries, de questões climáticas? O Corpo de Bombeiros tem evoluído muito nesse aspecto. Formou, inclusive, peritos de incêndio florestal. No último relatório da operação, por exemplo, fizeram uma perícia de um incêndio florestal que começou no oeste, muito grande. E eles identificaram exatamente o ponto, aonde começou o incêndio. Se tiver... dá para muitas vezes entender se aquilo ali foi causado por um humano ou foi uma origem natural, um raio, alguma coisa assim. Mas dizer se foi crime, necessariamente, a gente não entra no aspecto do crime, porque isso é função da investigação da Polícia Civil Investigativa. com o DPT. Muito Mas bem. a gente consegue identificar o ponto inicial do incêndio. Já é um trabalho de excelência que vocês oferecem com provas, com fundamentos para a Polícia Judiciária poder atuar. Obrigado, Tenente Coronel Manuel Souza. Bom trabalho para você, boa sorte para você, para todos os agentes do Corpo de Bombeiros que lidam vidas alheias e riquezas salvar, não é isso? Eu sei porque meu irmão é bombeiro e isso ele me ensinou, eu não consigo esquecer. Parabéns pelo trabalho, boa sorte a vocês. Gostaria de deixar um abraço a todos e lembrar que o Corpo de Bombeiros preza muito pela segurança. O comandante-geral Coronel Luiz, nosso subcomandante-geral Coronel Araújo e o Coronel Neuzito, meu comandante direto, comandante de operações, sempre preza que todos lutem e busquem sempre o melhor para a população e sempre transmitam essas informações de segurança para que busquem mais segurança para quem está nessas festas. Né? Boa sorte, que vocês continuem tendo o reconhecimento merecido da sociedade, uma reputação que o Corpo de Bombeiros tem, uma das instituições mais amadas do Brasil, e eu torço para que continue sendo assim. Obrigado. Paulo. Obrigado e parabéns. Agora, Luane Ribeiro vem com notícia atualizada, Luane. Direto da redação. Olha, Pablo, já que você falou sobre a taxa Selic, vamos falar de dinheiro aqui para os nossos ouvintes da Rádio Antena 1, mais especificamente falando sobre atualizações do caso do INSS. Desde segunda-feira, dia 16 de junho, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, podem verificar nas agências dos Correios as respostas das entidades sobre os descontos realizados nos benefícios. As justificativas estão sendo liberadas aos poucos. Por isso, quem já contestou um desconto pode começar a receber a resposta enviada pela entidade e entender quais serão os próximos passos. Mais de 900 mil atendimentos já foram realizados nas agências dos Correios em todo o Brasil até o momento. A lista de agências habilitadas está disponível no site dos Correios e no site do INSS. Mas você que ainda não recebeu a sua chamada pode estar se perguntando, né, o que foi que aconteceu. Caso você não tenha sido chamado ou não teve ainda a resposta, quando a entidade não manda a resposta ou informa que não possui documentos, o INSS vai iniciar um processo de cobrança para que a entidade devolva os valores descontados. Neste caso, o beneficiário não precisa fazer nada, mas deve aguardar as informações e continuar acompanhando o andamento do pedido pelo aplicativo Meu INSS
ou pela central de atendimento 135. Volto com você, Pablo. Muito obrigado. Vem bem a calhar a informação de Luane Ribeiro. E para completar, ontem a gente acompanhamos a instauração, né, o requerimento que deu início à CPI do INSS, a CPMI do INSS, esse requerimento lido pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. O requerimento recebeu 293 assinaturas. Aí a gente se pergunta, é realmente um tema urgente, é um tema necessário? E Luane falou agora na informação de que algumas pessoas não estão tendo acesso a o que em tese deveriam estar tendo acesso a todos os mecanismos para recuperar seu dinheiro. Aí a gente pensa, poxa, foi feito a CPMI, já vai começar a trabalhar de imediato. Engano nosso. Vai demorar ainda um pouquinho para essa CPI começar a engrenar. Por quê? Porque foi instaurada a CPI, foi lido o requerimento, só que aí começa uma série de não trabalho feito não executado pelos parlamentares, pelos congressistas. Muitos já saíram de Brasília, já vieram vários deles para o Nordeste, já estão aqui na temporada junina, já estão nos seus redutos eleitorais, já estão aproveitando a fogueira, não do jeito que o tenente-coronel Emanuel acabou de falar aqui. Eles estão aproveitando a fogueira muito provavelmente com grande segurança e não da maneira insegura que os bombeiros não recomendam. E aí logo depois, na sequência, já vem um recesso oficial. Já vem um recesso parlamentar oficial, aí é no mês de julho, que tem um recesso a partir de 13 de julho. E eles só voltam para os plenários, propriamente dito, a partir de agosto. Ou seja, vamos contar aí 45 dias a CPI instalada e 45 dias sem nenhum resultado prático para quem precisa e merece, que são os aposentados que foram roubados nesse esquema criminoso e vexatório. Eu vou no intervalo, na volta eu quero falar sobre Copa do Mundo de Clubes. Você está achando o que da Copa do Mundo de Clubes? Os clubes da América e os clubes da Europa estão equiparados na sua avaliação? Eu vou dizer o que eu acho daqui a pouco. E também vamos falar sobre orçamento da Prefeitura de Salvador e orçamento do Governo do Estado. O que é que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada ontem na Câmara e na Assembleia Legislativa, pode nos indicar sobre o futuro do orçamento público aqui na Bahia? Eu volto daqui a pouco no Linha de Frente. Linha de Frente, por Pablo Reis. Continue na sua melhor companhia. 100.1 Antena 1. Na Antena 1, 18h47. A Alba está sempre trabalhando por você. Criamos 4 novas leis. Uma para implementar a carteira de identificação do autista. Outra para viabilizar a chegada da tecnologia 5G. Uma para realizar o teste do olhinho ou do reflexo vermelho pelo SUS em recém-nascidos. E a lei para a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à ansiedade, à depressão e ao suicídio na educação básica. Tudo isso melhora a sua vida e a de milhões de baianos. Assembleia Legislativa da Bahia. No São João, a fogueira arde e a alegria não tem fim. Mas se alguém precisar de cuidado, tem Vitalmed aí, sim. E pra quem vai viajar, na estrada ou no interior, tem um tal de Vitalfone pra dar suporte e calor. É só ligar rapidinho que o cuidado vem com fé, com orientação médica, onde quer que você estiver. Então viva São João, com cuidado e prevenção. Com Vitalmed do seu lado, tem mais paz no coração. Filha, quem é sua melhor amiga? Ah, não sei, pai. Pensa, quem tá sempre ao seu lado quando você precisa? Quando eu tô com fome, é a geladeira. Quando eu tô com calor, é o ventilador. Ah, já sei. Sua melhor amiga é a Neo Energia, então. É verdade, pai. A Neo Energia é uma empresa amiga de todas as horas, porque ela investe em inovação, tecnologia, sustentabilidade e tem o compromisso de sempre fazer mais por você. Neo Energia Coelba, mais por você. Tá
chegando o maior São Pedro do Brasil, o Itapedro 2025. De 26 a 29 de junho, a Arena Zé Cachoeira vai ser o palco das maiores atrações nacionais e regionais. E você não pode ficar de fora dessa festa. Um São Pedro que movimenta a economia, valoriza a nossa cidade e leva a alegria para todos. Itapedro 2025. Realização Prefeitura de Itabuna, PIC e Governo do Estado. Pra aquecer os corações, tem São João da Bahia no Parque de Exposições. Dias 21, 22 e 23 de junho tem Natanzinho Lima, Solange Almeida, Tassis do Acordeon, Dorgival Dantas, Zé Vaqueiro, Silvano Salles, Pablo e muito mais. Confira a programação no site. Bahia, governo presente, alegria pra gente. Quer acompanhar tudo o que você quer e precisa saber? É só ouvir Bahia Notícias no ar. De segunda a sexta, de 7 às 9 da manhã, o programa traz as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. Ainda temos os melhores colunistas, entradas direto de Brasília, opinião e participação diária dos ouvintes. Você tem um encontro marcado com a gente a partir das 7 horas, aqui na Antena 1 Salvador. Música do mundo, notícia da Bahia. Linha de Frente. Boa noite, 6 horas e 50 minutos, o programa passando rápido. Como você está aqui no trânsito, indo para o interior, muitas pessoas já viajando, como você está no trânsito da capital? Robson Cobem vai atualizar o trânsito. Antes, deixa eu passar essa informação que eu deixei em formato de spoiler. O Banco Central, através do Copom, o Comitê de Política Monetária, ele aumentou a taxa Selic em 0,25 pontos percentuais. Dessa maneira, a taxa Selic está em 15% ao ano. Nos últimos quase 20 anos, nos últimos 19 anos, é a maior taxa, maior valor de taxa Selic já aplicado. Só perde para julho de 2006, quando então no primeiro mandato do governo do presidente Lula, a taxa estava em 15,25% ao ano. Segundo uma pesquisa que tinha sido feita pelo Banco Central na semana passada, com mais de 130 instituições financeiras, a maioria acreditava que o cenário colocado aí no Brasil, o cenário macroeconômico, o cenário financeiro, internacional inclusive, apontava para a possibilidade de uma redução da taxa ou até uma manutenção em 14,75%. Já são 6 aumentos seguidos da Selic. O que provavelmente os técnicos analisaram é a incerteza muito grande no horizonte internacional, principalmente por causa de guerra. Agora, a pergunta que todo mundo se faz: quando havia aumento da taxa Selic sob a gestão de Roberto Campos Neto, o grande problema era Roberto Campos Neto é um defensor das instituições bancárias, é um defensor dos especuladores financeiros. Roberto Campos Neto foi indicado por Jair Bolsonaro. Ele era o vilão. Agora, com Gabriel Galípolo, esse argumento não está mais colando. O que me parece realmente é que há um temor pela possibilidade de aumento de inflação. Recessão já é mais difícil, já não está tão no horizonte, mas a inflação tem que se manter sob controle. O governo não consegue controlar o corte, fazendo corte de gasto, não consegue controlar as despesas públicas, e aí o que se utiliza é esse artifício, e aí o artifício é uma expressão que vem bem a calhar, porque é uma ação artificial para tentar ditar os rumos da economia brasileira. Tomara que em determinado momento, talvez até não tenha nem mais para onde subir essa taxa Selic de juros, que afeta inclusive as questões envolvendo financiamento, envolvendo compra de imóveis financiados. Podemos ter outros problemas que não inflação aí à frente. Robson Cobem, tem novidade no trânsito aqui da capital, Robson Cobem? Novidades não tão animadoras assim para quem vai pegar o trânsito, viu? Problema, Robson. Para quem vai deixar a cidade pela BR-324, Pablo, o congestionamento já se aproxima da região do acesso norte. Para quem está na região da Cidade Baixa, uma boa opção para acessar a BR é através da ligação Lobato-Pirajá, que tem um fluxo um pouco mais moderado a partir desse trecho, mas volta a ficar mais complicado
a partir da via CIA Aeroporto. Já para quem vai deixar a cidade através da linha verde, lá por Lauro de Freitas, o congestionamento já chega ao viaduto Eliana Kertzes. Tá bem complicado, viu? Tá aí. Obrigado, viu, Robson Coben, pela informação. Infelizmente não é a melhor informação que a gente poderia dar, mas é a informação precisa que você tem a necessidade de saber nessa noite de quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi. Fiquei feliz aqui com a informação passada pelo nosso ouvinte Maurício Lima. Ele diz assim: meu amigo Pablo, notícia boa, fechei contrato hoje com a Companhia de Metrô da Bahia. Vou instalar 3 quiosques de pipoca, um na estação Mussurunga, outro no BRT da rodoviária, outro na estação Campo da Pólvora. Meu amigo, isso ainda em off, desculpe, viu? Eu abri aqui para todo mundo, mas é porque a gente está feliz também, viu, Maurício? E vai ter a inauguração dia 1º de agosto. Se quiser, faça uma visita. Vou fazer com muita satisfação, vou comemorar com você lá em algum desses 3 quiosques no dia 1º de agosto, porque você está mostrando que baiano, que brasileiro gosta de empreender, gosta de trabalhar, não precisa apenas ser trabalho com carteira assinada. Quando é com carteira assinada, ótimo, mas quando não é, todo mundo se vira, empreende, faz seu corre de uma maneira decente, de uma maneira regular. Parabéns, merece todo o nosso prestígio. Assim como merece o prestígio a informação com Luane Ribeiro. Luane Ribeiro tem informação atualizada, Luane? Tenho sim, Pablo, e notícia de última hora, viu? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a prisão do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, o coronel do Exército Marcelo Câmara. O motivo apontado pelo ministro foi a obstrução da justiça. Câmara é um dos réus por ter atuado na suposta trama golpista que visava a manutenção de Bolsonaro no poder após as eleições de 2022, vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o STF, Câmara já está sob custódia da Polícia Federal e, na decisão, Moraes sustenta que o ex-assessor de Bolsonaro descumpriu medidas cautelares. As restrições foram impostas no inquérito que apura a atuação de uma organização criminosa na suposta trama golpista. Volto com você, Pablo. E os detalhes a respeito dessa prisão são, inclusive, detalhes muito peculiares. Por exemplo, o advogado disse que evitava falar com Mauro Cid, o advogado Kuntz, né? O nome dele também é um dos envolvidos aí, Eduardo Kuntz. Ele disse que não queria falar com Mauro Cid por ligação, só falava por mensagem de texto. E criaram até um perfil em uma rede social para poder se comunicar, fazendo alguns vazamentos de delações de Mauro Cid. E isso aí vai dar problema, viu? Vai dar problema tanto para Mauro Cid quanto para os envolvidos nesses inquéritos. Eu tenho também aqui, ontem a gente falou muito sobre a jornalista, ex-apresentadora da Globo, Adriana Catarina Ramos de Oliveira. Ontem eu cheguei a especular que o fato dela ter de forma reincidente cometido de novo o crime de homofobia poderia indicar ou que ela estava debochando da justiça ou alguma questão emocional, alguma questão psicológica de maior gravidade. Foi isso que a família argumentou. A família da jornalista pediu desculpas pelos ataques homofóbicos e diz que ela tem transtornos mentais. Certamente essa versão, essa justificativa vai ser usada no inquérito que ela vai responder por causa de homofobia. Uma última informação, aquele jovem de um vídeo muito interessante, o jovem que viralizou fazendo o papel de Ney Matogrosso, estudante de 16 anos aqui de Salvador, foi convidado pela Escola de Samba do Rio de Janeiro, Imperatriz Leopoldinense, que vai homenagear Ney Matogrosso no ano que vem. A reportagem com ele dançando, com ele se divertindo, com ele mostrando a arte dele, você vai poder assistir, ouvir e ver no Arthur Notícias daqui a pouco, às 7h15. Podemos encerrar, Luane Ribeiro? Podemos sim, Pablo, mas antes tem as nossas colunistas, né? Exatamente, Clube Conecta. Lembrando que amanhã, excepcionalmente, a gente não tem Bahia Notícias no ar com Maurício e com Rebeca e nem o Linha de Frente. Voltamos na sexta-feira com mais informação. Bom feriado a todos e agora vocês ficam com o Clube Conecta. Camila Martins e Michele Gonzalez falam sobre o tempo da resposta no universo digital. Isso serve como medida de afeto e de atenção. Até sexta-feira. Clube Conecta.
Olá, bem-vindos a mais um Clube Conect. Eu sou Camila Martins e hoje a gente quer falar sobre algo que com certeza já fez parte da sua vida. A tal demora para responder mensagens. Tem gente que responde na hora, tem gente que visualiza e esquece, essa sou eu. E tem aqueles que somem por dias ou semanas. Mas o tempo de resposta no universo digital é ou não é uma medida de afeto? Num mundo cada vez mais conectado, em que muitas amizades se sustentam por mensagens, áudios, DMs e grupos de WhatsApp, é natural que a ausência digital gere dúvida, frustração ou até mágoa. Mas também é verdade que do outro lado pode haver cansaço, sobrecarga, ansiedade ou apenas o desejo de estar um pouco offline. A matéria da revista Stylist, que nos inspirou, levanta uma pergunta essencial. Ser um replier ruim faz de alguém uma má amiga? E eu sou Michele Gonzalez. Bom, talvez a resposta esteja menos no tempo e mais na intenção. A frequência da resposta pode variar, mas o cuidado com a relação precisa estar presente de algum jeito. Seja com desculpe a demora ou lembrei de você agora, seja com uma mensagem espontânea mesmo depois de dias. Nem todo mundo, gente, vive no mesmo ritmo e isso inclui o ritmo das notificações também. Às vezes, respeitar o tempo do outro também é um jeito de cultivar a amizade. Bom, por outro lado, se você sente falta de alguém, que tal mandar uma mensagem simples e sincera dizendo isso? Às vezes, uma ponte precisa ser construída mesmo que com poucos caracteres.